Então vamos lá. Hoje, né, a aula é sobre compostagem, a segunda parte da aula, né? Eu vou falar sobre os fatores que afetam o processo de compostagem. Vou falar um pouco sobre a importância da umidade no composto, sobre a importância da oxigenação no composto, sobre temperaturas do composto e o preparo da matéria-prima para se realizar a compostagem. Espero que gostem. Bom, existem vários fatores que afetam o processo de compostagem, né? Como a compostagem é um processo biológico, né? Ela é influenciada tanto por fatores que afetam a atividade microbiológica, né? Como por fatores físicos. Então vamos lá. Dentre esses fatores que afetam, né, a atividade microbiológica, eu vou citar os principais, tá? Umidade, oxigenação, temperatura, tá? Concentração de nutrientes, tamanho de partículas e pH. A gente vai se aprofundar em alguns dos fatores apenas, mas esses fatores são os que influenciam, né, a atividade microbiológica do processo de compostagem. Então, quando a gente pensa aí dentre os principais fatores ambientais que vai condicionar o processo de compostagem, né, nós vamos ter aí o oxigênio, a umidade e a temperatura. Esses são os fatores ambientais que influenciam a cinética da compostagem, que influenciam essa movimentação, né, microbiológica, né, dentro do resíduos, do composto, do substrato. Todos são passíveis, né, de controle durante o processo biooxidativo. Então é necessário a gente ter em consideração essa interação no desenvolvimento da atividade microbiana ao longo dos diversos estágios do processo. Então a gente sabe que a pilha de compostagem pode ser feita com galho, capim seco, esterco, alguma outra substância mais verde, mais esterco e palhada. Porém, a gente precisa estar sempre fazendo a manutenção da umidade, adicionando água, né? A gente sabe que a pilha de compostagem, ela libera calor, né? Essa liberação de calor é junto também a liberação de CO2, né? De gás carbônico. Para que haja a liberação do calor e a liberação do CO2 da pilha de composto, ela precisa ser revirada, né? Ela tem que ter um reviramento contínuo e isso vai fazer a oxigenação dos componentes, né? E aí ela vai sair, né? Vai começar a fazer a degradação da matéria orgânica por conta dessa boa atividade microbiológica exercida por esses fatores, né? Vai transformar os nutrientes orgânicos em inorgânicos, de forma que é assimilável pela planta. E isso precisa estar numa temperatura ótima. Bom, então a pilha, né? A pilha de compostagem, né? Ela precisa de umidade, né? Ela precisa de liberar calor, né? E essa temperatura, ela tem que estar numa faixa ideal, numa faixa ótima, para que haja uma boa atividade microbiana e transforme os compostos orgânicos em substâncias inorgânicas que vão depois ser assimilado pela planta quando forem adubados, né? Então, aqui é uma pilha, né, de compostagem, onde a gente sabe que a parte inferior é a base da pilha, onde a temperatura fica na ordem dos 25 a 45 graus, né? É a zona mais úmida, por conta que a água toda é infiltrada e fica nesse lugar, né? A gente sabe que a pilha ela vai fazer tipo um efeito chaminé para liberar o calor, tá? Ela tem uma camada que quando a gente faz aquela compostagem, né, que de aeração, né, que não é aeração forçada, ela tem uma umidade variável, né, uma camada de temperatura aí superficial bem mais próxima do ambiente e a camada interna bem mais alta, tá?
Um dos fatores mais importantes é a umidade do composto. Então a gente sabe o seguinte, pouca água, né? A massa de substrato a compostar, né, vai ficar seca. E isso faz reduzir a velocidade da decomposição e aumenta o tempo de compostagem. Então a gente tem que saber o controle, o limite, a medida certa. Porque se deixar pouca água, vai ficar o substrato muito seco e vai ficar a decomposição mais lenta, né? Então vai demorar o tempo de compostagem. Se eu exceder em água, se eu aumentar o excesso de água, eu vou ter odores desagradáveis, porque pode acontecer uma percolação dos nutrientes desse composto devido à elevada concentração de água, né? E o processo também ocorrerá lentamente, então tem que estar na medida. O controle de excesso de água, então, tem que ser realizado. Como é feito, né? Na maioria das vezes, nas compostagens, ele é negligenciado, né? E existem importantes formas, né, de evitar. Para evitar, né, a anaerobiose, ou seja, quando o excesso de água vai ocupar os espaços vazios, aquelas porosidades do material da pilha compostada, isso vai ocasionar uma anaeróbia, né, uma anaerobiose. E isso, né, para a gente não é ideal. O ideal é que a gente tenha uma quantidade de água entre 40% e 55%. Ou seja, que todos os espaços vazios não sejam ocupados apenas com água, que tenha também gases, que tenha ar. Os gases, né, que são gerados da anaeróbia, né, da anaerobiose, eles são fedidos, né, e também são mais propícios a darem vetores, né, e líquidos que vão sendo lixiviados, comprometendo o composto sob o ponto de vista sanitário. E como que a gente controla a umidade, então? A gente tem que adicionar a esse material compostado, que vai ser compostado, né, de forma que ele absorva o excesso, né, como por exemplo, resíduos vegetais, folhas, capim, grama. Então, o capim, a palhada, os restos vegetais secos, eles vão absorver o excesso de umidade, né? Lascas de madeira, elas precisam estar entre 3 a 5 centímetros. O próprio adubo orgânico maturado, né, também funciona como um inóculo, tá? Matéria-prima, né, com baixo teor de umidade também é uma forma de controlar a umidade, tá? Adicionar água ou outros resíduos orgânicos, né, com elevado teor de umidade, incompatível ou em proporção compatível aí ao final, que é 55%, não é ideal, né? Então o ideal é que a gente adicione água, adicione resíduos em quantidades e proporções que não altere o teor de umidade acima de 55%. Outro fator importante, né, é a oxigenação do composto. Existem duas formas de fazer a oxigenação do composto. Uma forma é o processo artificial, mecânico. Outra forma é um processo natural, através do reviramento. Inclusive é um dos mais conhecidos. Então, os processos simplificados de compostagem, né, geralmente a aeração é feita manualmente, né? Mas a gente também tem muitos casos que é realizado o reviramento mecânico. A aeração, ela pode ser feita de acordo com a característica da matéria-prima, né, que eu tenho. Então, eu posso fazer tanto com a ajuda de equipamentos, com trator, como manualmente, tá? Então, tem a data correta, de tempo em tempo, eu vou lá e faço a reviradeira, tá? Pode ser, então, manual ou mecânica, com auxílio de pá carregadeira, com um trator específico ou com o auxílio de uma enxada. Aqui a imagem de uma aeração manual, né, sendo feito com auxílio de enxadas, tá? Aqui já uma aeração mecânica com um equipamento mais apropriado, né, para esse tipo de serviço, né? É um revolvedor de leira da Alo, tá?
para pilhas de compostagem em alta escala. Aqui com pá carregadeira, né? Aqui uma caçamba processadora para revirar composto da Halo também. Aqui um outro, né, equipamento que chama compostador, né, da Cimevasa. Aqui um outro também em ação, né, trabalhando. Então a gente sabe que tem uma maquinaria industrial aí para revolvimento de leira, né, de duas marcas aí, nacionais e internacionais, tá? Então a gente entende que a leira de compostagem, ela tem que ter espaços vazios que não podem estar totalmente sendo ocupados com água. 55% desses espaços vazios precisam estar sendo, ou podem estar com água, mas o restante tem que ter oxigenação. O reviramento, o ciclo em média 2 vezes por semana, né? É o calor, né, da oxidação biológica da matéria orgânica que fica lá retido na leira, né? Em razão das características aí isolante térmicas da matéria orgânica que vai promover o processo de compostagem. Então é isso que acontece. A gente revira 2 vezes por semana, aí vai acontecer uma oxidação biológica da matéria orgânica, né, que fica dentro da leira, e aí vai causar um isolante térmico, né, que vai fazer o processo da fase termolífica. Bom, então a oxigenação, né, ela está amplamente ligada ao reviramento. O calor, né, é liberado para o meio ambiente na forma de vapor d'água, e nesse momento da revira, né, do reviramento, é que ocorre a correção da umidade por meio aí da distribuição uniforme de água no sistema, porque ela precisa estar homogênea na massa, né? Então tem que ter uma distribuição uniforme de água na massa de compostagem para repor a umidade perdida, porque é um processo, né, contínuo, né, de entrada e saída de água, e ela entra e sai em forma de vapor, né, a água. Então é nesse momento do reviramento que ocorre a oxigenação e a manutenção da umidade da pilha de compostagem. A produção de composto, ela pode ser feita de maneira mecanizada, sempre prevendo os mesmos princípios. A revira, né, a oxigenação, manutenção da umidade da pilha de compostagem. Então aqui é uma série de exemplos, né, de como se dá o trabalho dos maquinários na revira dessas leiras, né? Então tem que ter um espaço entre um maquinário e outro para que haja o trabalho de aeração com perfeição. Então aqui, ó, com equipamentos, com maquinários compostadores, né? Então aqui mostra toda uma sequência que eu achei bem interessante e quis trazer para vocês, para a gente poder ver como que funciona, né? Isso em larga escala, né? Que enxada até é fácil de a gente imaginar, mas em larga escala, né? A gente fica meio se perguntando como se dá. Então aqui a pilha, né, de compostagem, ela é revirada e sendo passada. Bom, o processo de compostagem, então, ele precisa passar por 3 fases, tá? A primeira fase, né, ela vai aumentando a temperatura aos poucos, né, e alcança o processo que a gente chama de processo termófilo, né, e a terceira fase é quando o composto já foi praticamente curado e vai se transformar em composto umificado. Então a gente tem a primeira fase, que é o empilhamento, né? Essa fase de revira, de oxigenação, de manutenção da umidade. Passa para a segunda fase, onde essa oxigenação ela vai manter o calor dentro da pilha, que é o processo termófilo, e depois disso a temperatura começa a decaindo e o composto vai ficando curado até alcançar o processo de umificação. A temperatura do composto é muito importante, tá? E ela vai variar nessas 3 fases. A primeira, denominada criófila, que chega até os 30 graus, é seguida pela segunda fase, que é a mesófila, de 30 a 45 graus.
E aí, para a última, termófila, de 45 a 75 graus. Em outros momentos nas nossas aulas, a gente falou que a temperatura do composto ela não deve exceder 65 graus, ficar sempre nessa média. Quando a gente percebe que a pilha do composto excedeu essa temperatura, é preciso fazer a revira e manter a umidade, acrescentando água. Então, nas duas primeiras fases, vai acontecer o quê? A bioestabilização, onde a celulose dos resíduos vegetais vai ser degradado pelo micro-organismo, né? Após esse pico de calor, né, define-se aí a nova fase mesófila e criófila, né, onde não há mais matéria orgânica para ser assimilada pelo micro-organismo. E aí acontece a bioestabilização do composto, ele fica umificado. Aqui nessa imagem do lado é um termômetro, né, para você conseguir saber certinho, né? Ele tem uma sonda onde vai até a final, até o meio do composto para conseguir saber a temperatura interna da pilha, né? E entender qual é o momento de se fazer a revira para promover a oxigenação e a manutenção da umidade. E o que é a bioestabilização do composto, né? Ela ocorre com a maturação da leira, né? Então, a leira em temperatura ótima, sempre revirada semanalmente, pelo menos umas 2 vezes, com manutenção da umidade, ela vai estar sempre em uma temperatura ideal. Se coloca a sonda da temperatura, verifica-se se não está excedendo 65 graus e vai mantendo isso até que alcança um momento que a matéria, os resíduos vegetais não estão mais sendo decompostos, não tem mais matéria para ser decomposta, né? Então ele começa a ficar maturado, ou seja, bioestabilizado. Esse é um processo bioquímico, né, que vai variar muito em função do material compostado, por isso que eu passei várias tabelas, né, de relação carbono-nitrogênio nas primeiras aulas, né, para que a gente consiga conhecer um pouco mais o material que a gente vai fazer o empilhamento. Esse processo ele varia em relação à temperatura do ambiente, né, em relação ao clima, em relação também ao tamanho da leira. Então é um processo bioquímico, né, a bioestabilização, e vai variar muito do que eu coloquei para ser compostado, da temperatura que eu tenho no meu ambiente, do clima, né, e do tamanho da leira. Mas em geral, tá, os autores afirmam aí que as 2 primeiras fases, né, vão durar entre 30 a 60 dias e que o ciclo completo, até alcançar a bioestabilização do composto, é em torno de 120 dias, tá? Então, mais ou menos por volta aí de uns 80 dias, a gente começa a perceber que a temperatura começa a baixar, né? Começa a ficar estável, né? Ela começa a ficar menor que 40 graus. Então, a fase de umificação do composto orgânico, ela se dá da seguinte maneira. A gente tem uma fase, né, de fitotoxicidade do composto, que é o início da decomposição, com a liberação de ácidos orgânicos, toxinas, um desprendimento de calor e vapor d'água. Aí a gente passa para a segunda fase, que seria a fase de bioestabilização ou semicura, onde tem esse predomínio aí de bactérias termófilas, volatilização de compostos fitotóxicos, né, vão embora. E temperaturas maiores que 70 graus, né, incorre em perca de nitrogênio. E a gente gostaria que o nosso composto tivesse uma ótima relação de carbono e nitrogênio, né? Então, é o ideal que não exceda os 65, 70 graus. Aí vai para a fase de umificação ou cura, né? Os sais minerais, aqueles que a gente deseja oferecer para a planta, que elas ficam nutridas, né? Eles já estão no seu estado solúveis, ocorre a formação do humus, a presença nula dos patógenos fitotóxicos, né? Então, o processo de compostagem ainda tem essas vantagens. Ele estimula a produção de micro-organismos benéficos que vão favorecer o processo de decomposição e ele elimina os micro-organismos que são maléficos, né? Então, por isso manter a temperatura em faixa ideal, por isso manter sempre oxigenada a pilha e a umidade ideal. Para a gente saber sobre qualidade e uso do composto depois de pronto, né? A legislação brasileira, ela exige que para ser comercializado tem que ter pelo menos 2 características
para ser considerado um composto, um fertilizante orgânico bioestabilizado. A gente não pode comercializar um composto, né, se ele não estiver pronto. Então, é feita uma análise e observa-se, né, a quantidade de matéria orgânica desse composto tem que estar o mínimo aceitável pela legislação é 40%, né, o mínimo aceitável de nitrogênio total de 1%, né, o pH tem que estar em torno de 6%, a umidade, né, no máximo 40%, né, e a relação carbono-nitrogênio do composto bioestabilizado de 18:1. Então, essas seriam as características de um composto de qualidade. E como a gente avalia, então, a temperatura, né, de fermentação do composto? Eu falei sobre a revira, a oxigenação, a manutenção da umidade, né? E como a gente avalia, então, a temperatura da fermentação do composto? Bom, o monitoramento da temperatura eu posso fazer com o termômetro, né, que é esse termômetro com essa haste longa, um sensor apropriado para esta finalidade, coisa que muitas vezes aquelas pessoas que fazem compostagem às vezes não têm, né, não tem esse equipamento. Então, caso não tenha esse equipamento acima aí, que eu citei, que mostrei até imagens anteriormente, pode ser utilizada uma barra de ferro, né, aquelas barras de ferro para construção civil de 3/8 de espessura com 1,5 m de comprimento. Introduz essa barra de ferro no meio da pilha, né? Depois de 1 hora, retira a barra de ferro. Se você segurar a barra de ferro, né, na ponta lá que foi introduzida no meio da pilha do composto e perceber que não consegue segurar, né? Caso você não consiga, não suporte segurar essa barra por muito tempo, então significa que essa temperatura lá dentro da pilha, ela está acima de 55 graus. Isso indica a necessidade de você revirar o composto, para sair o vapor de água e liberar o calor da pilha. Caso a barra que você introduziu, né, de ferro, de 3/8, a barra fique quente, mas você consegue segurar, manter segurado, isso indica que está fermentando e está fermentando normalmente. Se você conseguir segurar a barra de ferro, porque ela está fria, né? Não porque ela está quente, mas você consegue segurar, mas ela está fria, significa que o processo de fermentação não está ocorrendo adequadamente. Então você precisa verificar o motivo e corrigir. Talvez acrescentar um esterco ou algo que possa levar micro-organismos eficientes para essa pilha de compostagem e reiniciar e retomar o processo. Então, a gente tem aí faixas de temperaturas, né, que podem ser registradas aí como ótimas. Então, tem aí pontos de medição que podem ser feitos com a sonda de temperatura, né? Então, a pilha, como eu disse lá no slide anterior, né, embaixo da pilha as temperaturas são menores, é onde vai depositar, acontecer a maior filtração de água, em 35 e 45 graus. No meio da pilha, né, em torno de 50, 60 graus. E mais acima da pilha, em torno de 65 graus. Tem que ter menos de 65 graus no topo da pilha. Então a gente introduz a sonda de temperatura, geralmente lateralmente, nessas 3 alturas diferentes da pilha, para poder conseguir fazer o registro, né, das faixas de temperatura, né, e saber se a degradação do composto está ativa. Aqui, ó, um exemplo, né, da distribuição típica das temperaturas, né, da massa de compostagem na fase de degradação ativa. Então, aquela fase onde está a degradação acontecendo, a fase termófila, né? Então, a gente tem aqui o interior da pilha a mais ou menos uns 60, 65 graus, né? Aí a gente vai ter uma outra camada mais externa, né, a 50, 60 graus, e a camada mais superficial, mais fria, porque é onde está a maior exposição ao meio ambiente, né? Então, dentro, com certeza, ela é mais quente. Então, o ciclo de reviramento, né, ele é um método sugerido, né? E existem várias formas de fazer. Você pode fazer com a inversão de camadas. Então, quando você percebe que tem a temperatura mais alta interna, né, você pode pegar e trocar
né? Pegar aquele material que estava na região central da pilha e com a temperatura mais alta, né? E inverter, né? Colocar a parte do material que está com a temperatura mais baixa no interior e o material que estava com a temperatura mais alta externamente. Então, esse é um método, né, que pode ser feito com a inversão de camadas. Aqui uma outra imagem com as variações de temperatura durante as 3 etapas da compostagem, né? Então, a primeira etapa é onde a gente consegue ver os materiais ainda que foram utilizados, né? Eles começam a iniciar o processo de composição, a temperatura vai aumentando, a hora que ela alcança, né, os seus 60, 65 graus, né? É o ápice da fase termolífica, é o auge do processo ativo da decomposição desse material orgânico, em especial aí do material rico em celulose, né? E aí ele começa a decair a temperatura assim que ele começa a alcançar a bioestabilização e depois de pronto você percebe que o processo está umificado, né? Então aqui, para a gente poder entender, né? Aí ele vai estar nessa faixa aí entre 20 e 30 graus. Bom, a gente precisa entender a importância da relação carbono-nitrogênio para acontecer a bioestabilização. A proporção desequilibrada, né, de materiais empilhados, né, prejudica aí a atividade microbiológica. O carbono, né, é o alimento dos micro-organismos. E o nitrogênio, ele já é elemento fundamental para a síntese das proteínas. Então, o ideal é conhecer o percentual de carbono e nitrogênio dos materiais que vão ser compostados. A gente já viu isso antes, mas vale a pena lembrar que a melhor relação é de 30:1. Bom, vamos falar um pouco mais sobre essa relação carbono-nitrogênio, né? As relações do início do processo, né? Ela pode ser até um pouco mais alta, né? Por exemplo, se você tiver aí de 35:1, eu vou ter uma degradação um pouco mais lenta. A ideal é entre 25 e 30:1, porque eu vou ter um processo mais normal da decomposição da matéria orgânica. E quando eu tenho uma relação carbono-nitrogênio baixa, né? Ou seja, de 20:1, eu vou ter uma decomposição mais rápida. É o caso dos estercos, né, e das excretas de origem animal, né? Bom, outros aspectos da maturação da leira. Quando acontece aí o desequilíbrio na leira, né, porque essa aí pode estar com alta taxa de carbono, acontece um problema que é a inibição dos micro-organismos e retarda muito a maturação da leira. O processo fica mais lento. Do contrário, né, se há falta de concentração de nitrogênio, né, embora aumenta muito a proliferação de bactéria num primeiro momento, mas o consumo de oxigênio será exagerado. E se a leira não receber uma oxigenação extra, ela vai se tornar rapidamente anaeróbica, né? E isso para a gente não é interessante. Por quê? Porque vai gerar amônia, e a amônia é tóxica, e ela vai matar os micro-organismos eficientes que fazem a decomposição dos resíduos, né, da matéria orgânica e da celulose. E ainda também gera gases e odores desagradáveis. Então, né, a gente precisa ter uma concentração equilibrada, né? Então, quando acontece o desequilíbrio, quando eu tenho uma alta taxa de carbono, eu vou ter inibição dos micro-organismos, tá? E vou retardar a maturação da leira. E se eu tiver uma alta concentração de nitrogênio, eu vou ter uma proliferação muito alta de bactéria, um consumo exagerado do oxigênio. A leira, se ela não for aerada, revirada e umidificada, né, com água, ela vai se tornar anaeróbica, porque se eu exagerar na água, né, também eu vou ocupar os espaços vazios com água, vai faltar espaço para oxigenação, ela não receber oxigenação extra, e eu vou ter uma amônia tóxica que vai ter um odor desagradável.
Então, quando vocês chegarem numa pilha de compostagem e tiver um excesso, né, de odor desagradável, há um problema no equilíbrio e nesse aspecto da manutenção da maturação da leira. Então, a liberação de amônia da massa de compostagem significa que a compostagem é mal balanceada, né? Então, leira com odor forte, ninguém vai aguentar, né? Então, é excesso de material nitrogenado, né? E isso causa a liberação da amônia, tá? Para a gente conseguir avaliar, eu ensinei como avaliar de maneira simplória, sem sonda, né, a temperatura. Eu vou falar um pouco sobre avaliar a maturação do composto. Existe um teste muito simples que é o teste da mão. A gente pega uma amostra do composto, né, pronto, vamos dizer assim, né, dessa amostra umedecida, e coloca nos dedos e esfrega contra as mãos. Se a sua mão ficar limpa, né, e o material se desfazendo em pedaços, o composto ainda não está pronto, ainda está cru. A parte da amostra que fica na mão e deixa uma mancha como café, como se fosse uma borra de café, ele está semi-curado. E se a mão ficar como uma graxa preta, né, e se ao lavar na bacia a água fica preta, significa que o composto já está curado, umificado. Tá? Então esse é um teste muito simples, às vezes para você avaliar com a mão, né? A gente, como engenheiro agrônomo, gosta muito de testar textura do solo com a mão, né? Maçando na palma da mão. E se fizermos o mesmo com uma amostra umedecida de composto, também conseguimos entender se está próximo de maturação, cru, né? Ou já pronto, umificado. Bom, vamos falar um pouco agora sobre o preparo da matéria-prima, né? A gente, então, após conhecer a relação carbono-nitrogênio dos nossos materiais, precisamos pôr em prática, né, essa proporção equilibrada para que haja uma boa fase de decomposição, né, com temperatura ideal, oxigenação e água ideal. Então, a proporção prática em peso do material é sempre a seguinte: 70% da pilha de compostagem é material palhoso, capim, folha seca, galhos triturados, e 30% do peso do material que vai feito a pilha de compostagem é resíduo orgânico, né? Lodo, esterco, tá? Aí se monta a pilha de compostagem de maneira balanceada. A formação de uma leira balanceada, né, ela é composta por diferentes materiais. A relação carbono-nitrogênio, né, inicial de 30:1, né, basta a gente misturar, fazer algumas formas. Opção 1, 70% de restos vegetais. Então essa é a dica. Eu posso, professora, eu não conheço totalmente se eu tenho a relação carbono-nitrogênio, eu não sei se está nessa proporção, 30:1. Então a gente tem duas opções. Isso aqui eu estou falando de uma opção prática. Você pega 70% de restos vegetais, né, de material palhoso, folha seca, galho triturado, e 30% de esterco, tá? Então essa é uma opção 1. A opção 2, você pode fazer meio a meio, 50% de restos vegetais frescos e 50% de restos vegetais velhos, né, que já estão folhas secas e tal. Então, essa é uma mistura, um cálculo mais empírico, mas normalmente pessoas que fazem compostagem em pequenas produções têm sido bastante aceita, né? Então, muitas vezes a gente não sabe por onde começar, né? Por um critério mais rigoroso, pode ser feito dessa forma. Bom, a gente precisa entender que tem que ter alguns controles, né, dos impactos ambientais associados ao processo. A compostagem de qualquer resíduo orgânico, em especial aí quando for fração orgânica de lixo domiciliar, ela pode causar alguns impactos. E esses impactos são muito preocupantes se essas unidades que vão fazer a decomposição, que vão fazer a compostagem, né, desse lixo domiciliar, for mal operada. Então, quando se fala em aterros sanitários, né, de decomposição ou compostagem nessa escala, né, ou até mesmo no lixo doméstico, a gente precisa se preocupar, porque se essas unidades forem mal operadas, né, ou com uma capacidade de produção de adubo aí superior a 50 toneladas
por dia, né, sem um revezamento criterioso aí de 2 vezes por semana, é muito perigoso e pode causar vários impactos. Essas unidades aí com tecnologias duvidosas, que não são comprovadas cientificamente, também é bom a gente ficar com a antena ligada, né? Outra questão que envolve também o sucesso da boa compostagem, né, é o tamanho das partículas. Antes de montar as leiras, né, os resíduos precisam ser submetidos a uma correção de tamanho das partículas, para favorecer aí alguns fatores. A homogeneização da massa de compostagem, então, se a gente diminuir ou padronizar o tamanho das partículas, vamos ter uma massa de compostagem mais homogênea. Vai ser melhor a porosidade da leira, a oxigenação dessa pilha de compostagem, né? A manutenção da umidade, a menor compactação, né? Porque a gente vai ter partículas de um mesmo tamanho, maior a capacidade de aeração, aumento da área superficial para degradação, né? Porque quanto menor a partícula, maior a área superficial a ser degradada. Menor o tempo de decomposição. Então, na prática, as partículas da massa de compostagem, elas precisam estar entre 10 e 50 milímetros. Então, triturar, corrigir o tamanho das partículas vai favorecer a homogeneização, porosidade, compactação, aeração, uma melhor degradação, de consequência, menor tempo de decomposição dos materiais. O que eu tinha para falar era isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Fica aí o dado meu recado.